meu nome é Juliana e eu tô aqui nesse momento para fazer uma palestra online para vocês sobre uma pesquisa que foi feita aqui na região de Santa Felicidade. Eu moro aqui em Santa Felicidade e na realidade foi um projeto que nós elaboramos e se tornou um livro. Mas eu vou falar um pouco, antes um pouco da gente, né? Quando eu falo a gente, eu falo da Máquina de Escrever. A Máquina de Escrever é uma editora e uma produtora cultural. Ela nasceu há 10 anos atrás, até mais, acho que uns 12 anos atrás, já fizemos 12 anos, eu imagino. E foi uma ideia de dois historiadores, eu e meu marido, o Vitor, onde a gente pensou em começar a fazer pesquisas e essas pesquisas pudessem chegar na comunidade em geral, não só na comunidade acadêmica, porque nós somos pesquisadores, eu tenho mestrado e doutorado, ele também, né, tem as suas pós-graduações, e a gente observava que as nossas pesquisas chegavam apenas na comunidade acadêmica, não chegava na comunidade em geral, na sociedade em geral. E o nosso desejo era trabalhar como historiadores, fazer pesquisas históricas, fazer pesquisas interessantes e que esses resultados de pesquisa pudessem chegar para a população. E nada melhor do que através de livros. E assim surgiu a Máquina de Escrever. A gente começou fazendo um documentário sobre a Broa de Centeio, porque eu trabalhei muitos anos com um estudo sobre os alemães em Curitiba, eu gosto de trabalhar com imigração. E meu mestrado e doutorado foi em cima dos alemães de Curitiba. A gente começou com um documentário sobre a Broa de Centeio, depois eu publiquei a minha dissertação de mestrado, que foi sobre a Padaria América, e assim nasceu, daí surge o nosso trabalho efetivo e apenas trabalhando em cima de projetos culturais, onde a gente estuda e vai atrás da história e memória de Curitiba. E Curitiba tem muitas histórias. E uma dessas histórias eu estou aqui para contar para vocês, que é sobre esse lugar, essa região, que é Santa Felicidade, e sobre os seus habitantes. Mas daí vocês podem pensar, puxa, mas Santa Felicidade, assim, tem bastante coisa que a gente já sabe sobre Santa Felicidade, né? Uma região de italianos, tem os restaurantes, mas eu vou contar para vocês o que me chamou a atenção quando eu vim morar aqui em Santa Felicidade. Eu moro aqui já há 16 anos e eu sou da região da Água Verde, e quando eu vim morar aqui em Santa Felicidade, além da diferença de temperatura, que aqui é uma região mais fria, o Água Verde é mais quentinho, e morei também no centro, que é mais quentinho. Aqui geralmente é uns 2, 3 graus a mais do que na região central de Curitiba, uma região mais alta e mais arborizada. Então, aqui na região de Santa Felicidade, além dessa questão do clima, da temperatura, algo me chamava a atenção, porque os moradores, eles têm uma diferença dos outros curitibanos. Aqui eu me sentia como se eu estivesse numa cidade do interior, uma cidade pequena, mesmo estando em Curitiba. Pela questão geográfica mesmo, porque ainda existia muitas chácaras e muitos terrenos grandes, com muitas árvores e até criações, né, de animais e cultivo de horta, de pomar. E as pessoas também, essa relação das pessoas entre si, era uma relação muito diferente. As pessoas, eu percebia que as pessoas se conheciam, os vizinhos eram vizinhos de longa data, um conhecia o outro, e uma coisa me chamava muita atenção. Quando eu ia buscar minha filha na escola, quando chamavam o nome das crianças, chamavam pelo nome e o sobrenome. E o sobrenome sempre tinha uma rua conhecida. Então eu falava, nossa, mas que coisa engraçada, né? As ruas que a gente passa aqui, então
tinha um Paulinho, tinha um Cumim, tinha um Kuman, tinha um Túlio, tinha um Garzaro, tinha um Boscardini. Eu falava, nossa, eu conheço esses nomes, né? São nomes de rua. E eu falei, mas que coisa interessante, né? Será que são descendentes desses nomes de rua, essas crianças? Então isso era uma coisa que me chamava a atenção. E até que eu conheci uma amiga da minha filha, e conheci a família deles, aonde o tio dessa menina, o nome dela é Ana Júlia Luca. O tio dela se chama Ludovico Luca. E eles moram na rua Ludovico Luca. Eu falei, nossa, que engraçado. Ele mora na rua que é o nome dele, Ludovico Luca. E fiquei sabendo daí depois que era um antepassado mesmo, foi um tio, um tio avô, muito, que era assim, que tinha uma fama grande entre a família, né? Foi um desbravador de Santa Felicidade, era, né, os idosos que eles mais antigos que eles conheciam aqui da região, da família deles, né? E tinha outras características também deles que eu achava interessante. O vô da Ana Júlia, o seu Luca, né, que chamam de seu Luca, seu João Luca, quando eu ia buscar a Ana Júlia na casa dele, a Ana Júlia às vezes me contava, eu fui na roça com meu vô. E ela ia mesmo, porque ele morava num sobrado, só que tinha um terreno enorme atrás do sobrado, que era dele, aonde eles cultivavam. O seu Luca, ele cultivava mandioca, cultivava um monte de verdura, um monte de legumes. A gente já foi lá ajudar ele a roçar, eu e meu marido, a tirar a mandioca. Ele chamou a gente para ter essa experiência, que pra gente era uma experiência muito diferente, para eles é uma coisa normal, né? E várias pessoas aqui de Santa tinham esse hábito de manter uma roça, de manter um lugar onde eles cultivavam. E outra família me chamou a atenção também, né? Juntando as peças para eu construir meu projeto, que foi a família da dona Assuntes Manhoto. O meu cunhado mora aqui na região há bastante tempo e chamou a gente para um churrasco. Só que esse churrasco era na casa do Joãozinho, amigo dele, João Esmanhoto. E era numa chácara em plena Atual do Túlio. Atual do Túlio é uma das ruas mais movimentadas aqui do bairro. É uma rua que tem bastante comércio, é muito movimentada. E a gente foi nesse lugar que era uma chácara, onde morava o pai desse Joãozinho com a mãe, e os filhos foram construindo suas casas ao redor da casa dos pais, um lugar grande. Mas no centro de Santa Felicidade, ali, aqui já é São Brás, da região de Santa Felicidade, né? Porque Santa Felicidade, a gente fala Santa Felicidade, mas é uma região grande, onde engloba São Brás, Butiatuvinha, São João, Santo Inácio. Os descendentes desses italianos, eles foram se espalhando por essa região de Santa Felicidade que englobam esses outros bairros também. E eu falei, nossa, que coisa interessante, né? E daí eu observei também que outras pessoas também tinham esse hábito aqui em Santa, dos pais morarem no mesmo terreno, dos pais terem um terreno e os filhos irem permanecendo nesse terreno, construindo suas casas, os filhos e os netos. Eles dividem, né, os terrenos que eles têm. A partir desses meus questionamentos, dessas minhas percepções de Santa Felicidade, eu falei, não, eu preciso pesquisar, estudar mais aqui, pesquisar mais sobre a região, entender mais esse processo. Por que aqui eles têm esses costumes? Né? Por que aqui tem essa diferença? E daí que surgiu o projeto que eu intitulei Se Essa Rua Fosse Minha. Porque, né, é bem essa questão mesmo, né? As pessoas, elas moram nas ruas que eram o nome dos seus antepassados, né?
e cercadas por parentes, né? E desse projeto participou eu, meu marido, o Vitor Augustus Gracioto Silva, eu, Juliana Cristina Renhar, e a Anne Gulin, que é uma amiga nossa historiadora, e ela é moradora de Santa Felicidade. Nosso projeto, se essa rua fosse minha, o intuito era dar origem a um livro. Ele seria resultado das entrevistas que eu faria com descendentes, nomes de rua de Santa Felicidade, dessa região de Santa Felicidade. E a gente também trabalhou com uma contrapartida social que foram oficinas de fotografia, em parceria com a Revelando Olhares, da Carol Corsão. Ela trabalhou com crianças, onde essas crianças iriam, através dos seus nomes de rua, também fazer um apanhado de fotos sobre o significado desses nomes de rua, quem eram as pessoas ou os lugares, né? Ou qual que era, o que significava aquele nome de rua. Elas fizeram um apanhado de olhares sobre aquele nome de rua, e daí ela fez uma exposição fotográfica virtual, que ficou bem linda. E vocês também podem visitar através do site da Máquina de Escrever, que é www.maquinadescrever.com.br. Então, o livro, ele vai contar essa história de Santa Felicidade, um pouco da história de Santa Felicidade, né, que foi fundada em 1878 por 15 famílias descendentes, ou 15 famílias que vieram da Itália, 15 famílias de italianos. Eles primeiramente foram para o litoral do Paraná, não se deram bem na região, porque era uma região muito quente, era uma região sem estrutura. Eles vieram para trabalhar, eles vieram para produzir, né, no campo. E lá eles não tinham, apesar de eles produzirem, eles não tinham assistência técnica de plantio, eles não tinham assistência à saúde, tinham doenças que eles nunca tinham visto na vida, e eles não tinham para quem vender. Então eles produziam para consumo, mas eles precisavam de dinheiro, né, para poder comprar outros produtos, outras coisas que eles não pudessem produzir, e não tinham para quem vender. Então, mediante essa insatisfação dessa região do litoral, eles, através de tropeiros que passaram pela região, eles ficaram sabendo de Curitiba, que era a capital, né, onde tinha um clima bom, parecido com o clima da onde eles vieram, da Itália, muitos da região do Vêneto, e eles se interessaram, subiram até Curitiba e foram conversar com o presidente da província para pedir essa remoção, né, essa troca de lugar. E eles já tinham uma certa quantia poupada, digamos assim, né, de economia. Souberam que tinha uma região, que era essa região de Santa Felicidade, aonde eles resolveram comprar aqui, ou sei lá quantos alqueires, e dividiram entre as 15 famílias. Juntaram seu dinheiro lá, compraram e dividiram entre eles. E alguns dos meus entrevistados, eles são descendentes dessas 15 primeiras famílias, como os Vendramin, como os Luca, como os Boscardin. Até, inclusive, diz que um dos líderes era o Barba, Francisco Boscardin. A gente entrevistou um descendente do Francisco Boscardin, que é o Paulo César Pereira, e ele nos contou dessa história do Francisco Boscardin, o Barba, que eles tinham um moinho onde eles moíam milho e trigo, né? E muito milho, né?
moíam muito milho para fazer a polenta. A polenta, por isso que, né, a polenta hoje também, ela está nos restaurantes de Santa Felicidade porque era a comida que eles comiam nas suas casas. E a polenta branca, não é a polenta amarela, porque a polenta amarela diz que é do interior de São Paulo, é típico do interior de São Paulo. Polenta branca é da nossa região, diz que eles que trouxeram o milho branco para fazer a polenta e para plantar. E eles eram famílias de agricultores. Se juntando a essas 15 famílias, depois vieram muitas outras famílias de italianos morar na região de Santa Felicidade. E naquela época Santa Felicidade era afastado do núcleo central da cidade de Curitiba, né? Eles até falavam que Curitiba era a cidade, aqui era Santa Felicidade. O nome Santa Felicidade foi porque quem vendeu o terreno para eles pediu para que fosse colocado o nome de Felicidade, que era a irmã desses donos, era uma das donas também do terreno, né? E era uma mulher muito boa, diz que ela ajudou muito eles no início e eles aceitaram colocar o nome dela. E junto a essa explicação tem a explicação católica também. Os italianos vieram para cá e trouxeram em sua bagagem a religião católica, muito fervorosos, e uma explicação que eles gostam de dar também é que Santa Felicidade por conta da santa da Itália, né, que se chamava Santa Felicidade. Então tem essas duas explicações, né, a Felicidade Borges, que era quem morava aqui, esse terreno era dos Borges, dos irmãos Borges, dentre eles essa Felicidade, e também por conta da santa italiana. Essas famílias eram famílias de produtores rurais, então eles, cada vez que eles conseguiam um pouco mais são pessoas muito econômicas, elas juntam, e elas gostam, o italiano que veio para cá, segundo a literatura que eu estudei, era um italiano que poupava, então qualquer coisa, qualquer lucro que dava, eles guardavam e poupavam. E nessa poupança eles compravam mais terra. Então eles foram aumentando as suas terras, né? Os próprios Luca, que aqui, né, que hoje eu conheço, que moram aqui no São Brás, o seu João Luca, ele morava em Santa Felicidade. E depois, na hora de dividir os terrenos que eles tinham, o seu Luca ficou com a parte do São Brás. E diz que na época que São Brás era um matagal só, né? Vieram para cá de carroça, tiveram que cortar um monte de árvore na mão, na marreta, sei lá, na enxada, para poder construir suas casas, né? Porque naquela época era tudo muito mais difícil, eles comentam, né? Era uma vida muito sofrida. E hoje os filhos estão usufruindo, né, dessa condição, porque hoje Santa Felicidade é um bairro muito procurado para vir morar pessoas de mais alta renda, digamos assim, né? Porque existem muitos condomínios horizontais, condomínios de casas e condomínios luxuosos. E muita gente que tem boas condições de vida vieram morar em Santa Felicidade. Então aqui é um lugar onde se misturam os italianos de raiz, que são pessoas simples, são pessoas com hábitos conservadores, não são avessos ao luxo, eles gostam de coisas simples, se vestem de maneira simples, e se mantêm morando no mesmo lugar, dividindo ainda esses terrenos grandes que eles tinham, porque eram chácaras, né? Eles tinham lugares para plantar, então esses lugares para plantar foram se dividindo, e ainda hoje os filhos recebem de herança uma parte de terreno aqui em Santa Felicidade. Se os filhos não moram, daí algumas pessoas vendem esses outros terrenos que são imensos para condomínios fechados. E assim a gente tem aqui em Santa Felicidade dois tipos de morador. Os ricos, né, os chamados ricos, que moram nesses condomínios, os bem de vida, eles mesmos, os próprios italianos falam assim, né?
e os italianos, que são os descendentes que continuam morando nessa região. Outra característica interessante aqui de Santa é que os descendentes dos italianos, eles têm muito apreço e uma tradição muito grande de colocar seus filhos para estudar na Escola Imaculada Conceição de Maria. Na Escola Imaculada Conceição. A Escola Imaculada Conceição é uma escola muito tradicional aqui de Santa Felicidade. É uma escola que esse ano está completando 120 anos de existência. Ela foi fundada em 1900 pelas apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Essas apóstolas, essas irmãs da congregação do Sagrado Coração de Jesus, elas vieram para cá com a missão de ensinar as crianças de Santa Felicidade, os italianos que aqui moravam. Eles não tinham escola, então elas vieram para cá para montar uma escola e trabalhar com essas crianças. Então, é uma congregação que hoje tem muitas escolas no Brasil, e foi aqui no Paraná que elas começaram, aqui em Curitiba, aqui em Santa Felicidade, com a Escola Imaculada. Então é uma escola também que é um patrimônio também de Santa Felicidade, né? A minha filha Tereza estuda lá. São crianças que estudam lá e estudaram seus pais, estudaram seus avós, e os bisavós estudaram lá, nesse mesmo lugar. A escola se mantém no mesmo lugar, do lado da igreja de Santa Felicidade, que é outro ícone de Santa Felicidade. No centrinho, eles falam que é o miolinho ali de Santa, né? Alguns italianos falam que ali é a colônia, no centro da colônia, que é o miolinho de Santa Felicidade, na Manuel Ribas, ali perto dos restaurantes. Tem a igreja de Santa Felicidade e a Escola Imaculada. Outro colégio que é tradicional é o Francisco Zardo, que é um colégio estadual, e muitos também dos meus entrevistados também estudaram lá, porque às vezes não tinham condições de poder estudar no Imaculado, porque era um colégio particular. Apesar de que, na época, disse que as freiras também aceitavam troca, né, de produtos da roça em troca de estudo dos seus filhos. Eu estava comentando sobre a Tereza, que é a minha filha mais nova, que estuda no Imaculada, e falando das amigas dela que algumas crianças, eu entrevistei a família. Uma das famílias foi a família da Estela, onde essa amiga da Tereza, a Alessandra, ela mora numa rua onde tem muitos da Estela, então ela vive cercada pelos parentes. A casa do lado tem a irmã, ela mora na casa da mãe, o irmão mora também perto, e existem primos que moram na rua também. E a rua que ela mora é uma rua que tem o sobrenome da Estela. A mãe dela contou que eles iam... a sociabilidade deles era ir para a igreja quando eles eram crianças. Então eles esperavam o domingo para poder ir na missa, levavam num saquinho o sapato bom, porque atravessavam alguns banhados quando chegavam, de 7 léguas, e daí quando chegavam na igreja eles lavavam os pezinhos para colocar os sapatos que estavam bons e limpos para poder entrar na missa. Então, muitos falaram que o momento de sociabilidade eram as festas de igreja e as próprias missas, né? E os italianos casavam entre si. Então, eles casavam
entre os próprios italianos de Santa Felicidade e os de fora eram, né, tinham um certo receio com os moradores de fora. Apesar de que, como o bairro Orleans é aqui pertinho, houve também bastante casamentos entre italianos e poloneses, como no caso do seu João Luca, que casou com a dona Circe Zelinski, que é de origem polonesa. Ela é Circe Chagas Lima Zelinski, então de origem polonesa e portuguesa. Os Chagas Lima também foram os desbravadores aqui da região do São Brás. E a dona Circe é uma descendente desses desbravadores do São Brás. Os costumes dos italianos, eles ainda mantêm aqui em Santa Felicidade o costume de preparar o vinho, de preparar os seus salames. Alguns moradores ainda preparam os seus salames, ainda mantém algumas criações. É comum você ver em algumas casas a criação de galinhas, de patos, de marrecos, até pavão. Eu já vi aqui por Santa Felicidade, de cavalos, de vacas, e o costume de fazer a polenta e de comer a polenta, né? A polenta era comida de todo dia era o arroz com feijão deles, né? Que a gente fala que é a comida do brasileiro do dia a dia, seria a polenta. Apesar de que tinha polenta, mas tinha arroz e feijão também, que era a comida do brasileiro. Eles gostam e gostavam também do arroz e feijão. Mas polenta todo dia. E no café da manhã faziam uma polenta na chapa, que é a polenta brustolada que eles falam. E aos domingos matava-se um frango para comer a polenta com frango. Então a polenta era uma polenta mais... era polenta cozida e o frango ensopado. Depois, para os restaurantes, eles começaram a vender inicialmente a polenta cozida também, a polenta feita no fogão a lenha ali, né? E na panela. E o frango ensopado também. E posteriormente introduziu-se a polenta frita e, segundo o dono do restaurante Iguaçu, que é o Delamar Perucci, ele nos contou que foi o pai dele o idealizador do frango a passarinho, porque eles caçavam e caçavam pássaros, né? Os italianos gostavam muito de sair para caçar. Então, os descendentes também me contaram que era uma festa o dia de sair para caçar, porque eram os homens que iam, as crianças ficavam tudo em volta para ver o pai, o avô e os tios saindo para caçar. E depois eles voltavam cheios com sacos de codorna. E uma descendente, a Sônia Bragagnolo, ela contou pra gente que às vezes vinham até periquitos, ou essas maritacas, esses passarinhos verdes, que é uma dó hoje em dia a gente comentar, mas da época era um costume da época, comer passarinho. E daí as mulheres, elas ajudavam a depenar, tirar toda a peninha, ficavam sentadas conversando, então também era um hábito alimentar, era uma tradição culinária cercada de sociabilidade masculina e feminina também, né? E eles temperavam, para tirar o gosto do passarinho, eles temperavam com sálvia. E o pai do Delamar, ele teve a ideia de servir, porque a questão dos restaurantes aqui em Santa Felicidade começou por conta da estrada do Cerne. Era uma estrada, passavam-se muitos viajantes e eles começaram a abrir suas casas para servir refeições para esses viajantes. E serviam a refeição que eles comiam no dia a dia. Com a abertura da rodovia do café, eles perderam um pouco desse trânsito da estrada do Cerne e precisavam atrair novos clientes, que não eram os viajantes. Precisava-se atrair os curitibanos. Para atrair os curitibanos, eles começaram a fazer... uma das ideias
era fazer o frango, mas com corte menor e temperado com sálvia. Por isso o nome frango a passarinho. E o tempero que eles temperavam o passarinho. E o risoto foi um segundo prato que foi bastante conhecido pelos curitibanos e chamava a atenção dos curitibanos para vir para Santa Felicidade. Às vezes eles vinham jantar risoto aqui em Santa Felicidade, no restaurante Iguaçu. E a polenta frita mais tarde também foi introduzida como os outros pratos ditos italianos, né, que foram sendo introduzidos depois, como o nhoque, a lasanha, né? Mas a primeira casa conhecida por servir risoto para a população curitibana, em alguns momentos, foi da dona Júlia. Júlia, que tinha a casa perto da igreja de Santa Felicidade. Essa dona Júlia era conhecida por servir um bom risoto e as pessoas vinham atrás dela para comer esse risoto. E posteriormente daí apareceu o restaurante Iguaçu e o Cascatinha, que eles ambos têm a mesma data de inauguração, o mesmo ano de inauguração. Eles competem aí para dizer quem que é o restaurante mais antigo de Santa Felicidade, mas eles estão páreo a páreo ali, né? Restaurante Iguaçu e Cascatinha, os mais antigos. Depois o Veneza, daí veio o São Remo e outros, né? O São Remo fechou, da família Valente, o Veneza da família Valente também, e mais tarde o Madalosso, que hoje pertence a Dona Flora Madalosso, mas o idealizador, como conta a Dona Flora Madalosso, foi o esposo Ademar Bertoli, que também tem nome de rua, Rodovia Ademar Bertoli, e cujo tio também tem nome de rua, o Eugênio Bertoli. O Ademar diz que foi o grande idealizador de Santa Felicidade ser um complexo gastronômico. Ele era político também, era envolvido com a política e decidiu fazer um restaurante. O pai da Flora emprestou o dinheiro, eles começaram a fazer refeições em casa. Em homenagem ao sogro, ele deu o nome de Madalosso. E a Flora e alguns irmãos e o Ademar trabalhavam no restaurante. O restaurante começou a crescer a partir do momento que as esposas dos políticos da época, o Ademar era um político, então a Dona Flora, eles começaram a fazer um marketing em Brasília falando sobre os restaurantes de Santa Felicidade. Aproveitaram uma Oktoberfest, conversaram com alguns guias turísticos para que na volta da Oktoberfest, que era aquela festa grande que tem em Blumenau, os ônibus turísticos parassem aqui em Santa Felicidade para comer. E daí começou a fama de Santa Felicidade, a fama dos restaurantes, né? O Madalosso começou a crescer bastante e com isso os outros também queriam ser competitivos, também melhoraram seus restaurantes. Isso quem conta a Dona Flora e o Delamar Perucci, que são famílias de restaurantes distintos, mas são famílias muito amigas. A Dona Flora, inclusive, conta que ela trabalhou como empregada doméstica na casa vizinha do restaurante Iguaçu. E diz que ela olhava para o restaurante Iguaçu, olhava a dona do restaurante Iguaçu e falava assim: um dia eu vou ter meu restaurante. Ela via a dona do restaurante Iguaçu, a mãe do Delamar, matando os frangos lá, preparando as coisas no quintal, né? E ela falava: um dia eu vou ter meu restaurante. Mas ela pensava: puxa, eu só sou uma empregada doméstica, ganho muito pouco, como é que eu vou montar? E hoje em dia, como ela mesma nos conta, ela é dona do maior restaurante da América Latina. E hoje o Santa Felicidade, em Curitiba,
e no Brasil é conhecida como um lugar onde tem bons restaurantes italianos para se frequentar e um lugar onde deve-se vir quando as pessoas vêm conhecer Curitiba, tem que conhecer Santa Felicidade por conta da comida. E para os próprios curitibanos também tem esse imaginário de lugar de tradição, né? A família curitibana também frequentava os restaurantes. Estava falando sobre a Dona Flora Madaloso e seu restaurante, e uma fala interessante da Dona Flora durante a entrevista foi sobre as carroceiras de Santa Felicidade. Essa também é uma característica que eu achei bem interessante aqui de Santa, que é sobre as carroceiras, as mulheres que andavam de carroça aqui. Enquanto os homens estavam na lavoura, produzindo, capinando, plantando, colhendo, as mulheres ficavam responsáveis por levar esse excedente de consumo, né? O excedente da plantação, milho, produtos hortifrutigranjeiros, né? Para o centro da cidade e para outros bairros mais distantes de Santa Felicidade para vender. E as mulheres iam de carroça. E eram as mulheres que levavam, né? Elas que eram responsáveis por esse comércio. Elas iam, muitas vezes, com os filhos pequenos ou netos, saíam cedinho, de manhã, cedinho, e andava, e disse que a Dona Flora até comentou que ela achava muito lindo porque iam enfileiradas, assim, uma atrás da outra, né? Muitas carroças enfileiradas, porque elas iam em conjunto, porque se acontecesse alguma coisa com a carroça, com alguma mulher, as outras poderiam socorrer. Então elas ficaram conhecidas por muito tempo como as pessoas que abasteciam o centro da cidade com os produtos. Então elas levavam algumas, né, iam para o centro mesmo, ali perto da Praça Tiradentes, deixavam a carroça ali no Largo da Ordem, onde tem bebedouro, e ali vendiam seus produtos. Outras iam para o Água Verde, outras iam para a região do Rebouças, outras iam para o seminário, onde hoje é o Colégio Marista, né? E um dos meus depoentes também comentou que ele ia com a avó dele, o Pedro Budel, e ele falava em português e a avó falava italiano, não falava português, então ele tinha que ir para traduzir para a avó dele a negociação com as freguesas, né? Então essa é uma característica bastante interessante de Santa Felicidade. E nos anos 80 ainda tinha uma última, que era a Dona Hermínia Perucci, que as pessoas retratam como a carroceira derradeira de Santa Felicidade, que ficou ainda por muito tempo ela com o seu cavalo indo para o centro da cidade, no meio de todo o trânsito, né? Já muitos anos depois, né? Porque era na década de 50, 60, né? Que se tinha esse comércio, né? Que a dona Flora, ela relata, né, dela observando esse comércio das carroceiras na década de 60, mas ainda em 80 ainda tinha uma última carroceira que ia para o centro da cidade e que todo mundo conhecia. Diz que às vezes ela ia até dormindo, que o cavalo já conhecia o caminho, ela dormia no trajeto e o cavalo levava ela até o lugar onde tinha suas freguesas. Algumas com freguesas cativas. E na volta, muitas delas traziam roupa para lavar. Então elas levavam produtos para vender e traziam roupas, que elas falam que eram das mulheres ricas do centro da cidade, para lavar. E diz que tinha que ferver, algumas lavavam roupas no rio, em riachos, né? Se encontravam um dos descendentes dos Pianaro, Antônio Pianaro, ele contou que lembra da sua mãe e das suas tias lavando roupa em riachos perto da sua casa, no Butiatuvinha, lavando as roupas das freguesas. Essa era então assim, eles trabalharam muito, né? Foi uma vida de muito trabalho, e eles gostam de contar também bastante sobre isso, sobre essa vida de
bastante sofrida, de bastante trabalho, de muita luta, né, para eles terem o que eles têm hoje. E como eu comentei, os filhos e os netos morando sempre na região aqui de Santa Felicidade, morando próximos, às vezes no mesmo terreno, e comentando sobre o Buchatuvinha também, algo interessante é que existem aqui em Santa Felicidade existem dois times de futebol bem famosos e bem tradicionais, o Trieste e o Iguaçu. E por conta desses times de futebol, os bairros de Buchatuvinha e Santa Felicidade tinham uma certa rivalidade. Então, os de Santa Felicidade achavam os que moravam no Buchatuvinha que eles eram mais atrasados, porque não moravam no centrinho da colônia, né? E os do Buchatuvinha achavam os de Santa Felicidade muito metidos, porque eram os do centro da colônia. E diz que quando tinha o jogo do Trieste e Iguaçu, daí essa rivalidade se estendia, né? Um chamava o outro de batateiro ou polenteiro e tinham brigas, não podia se namorar uma garota, um rapaz que era do Buchatuvinha namorar uma garota de Santa Felicidade e vice-versa, né? Então tinha essa rivalidade dos bairros também bastante interessante. Mas apesar de ter essa rivalidade dos bairros, uma coisa que eu observei quando vim morar para cá e alguns depoentes, alguns entrevistados também relataram, é que eles se identificam como sendo de Santa. Então, assim, se eles vão para o centro da cidade e perguntam onde você mora, né? Eles falam, eu moro em Santa, né? Lá em Santa. A região é conhecida como a região de Santa Felicidade mesmo os moradores do São Brás. Né? Onde você mora? Quando eles estão fora da região de Santa Felicidade, eles se identificam como sendo de Santa. Aqui na região de Santa Felicidade é cada um de seu bairro, mas fora daqui todos é como se todos fossem um só, né? Os descendentes de italianos de Santa Felicidade. Eu falei sobre as carroceiras, né? Essa atividade bastante importante, e outras pessoas me relataram também sobre essa atividade das mulheres, mas tinha essa atividade importante, onde elas eram destaques, mas aqui sempre foi uma cultura patriarcal. Algo interessante é que na hora da divisão dos terrenos, às vezes as mulheres ficavam sem nada. Elas iam morar com o marido era responsável por doar o terreno, doar a casa, e muitas ficaram sem direito à herança. E outra coisa interessante também é que quem ficava com a casa dos pais era o filho mais novo. E esse entendimento é porque o filho mais novo seria o responsável por cuidar dos pais. Então os filhos iam casando, o mais novo, como ficava em casa cuidando dos pais, ficava com direito à casa e ao terreno da casa, né? A gente visitou uma propriedade dos Budel, onde morou a nona deles, onde moraram a nona e o nono, e eles comentaram que ali era a casa onde a nona recolhia toda a família e aonde nasceram muitas crianças. As mulheres, elas iam para aquela casa porque a nona era uma parteira e cuidava das mulheres no seu resguardo. Então as mulheres ficavam 40 dias naquela casa sendo cuidadas pela nona Budel, Ana Budel, que era Ana Ferro, né? Mas daí casou com o Budel, e com Sebastião Budel, e ficavam ali para serem cuidadas, para serem acolhidas por essa nona. Então, mostra também a força da família, né? É uma região onde eles falam muito sobre a família, eles defendem, assim, a coisa que eles mais defendem é o amor da família, a família está junto, né? É o que é mais importante para eles. E eles se dizem muito felizes aqui, que não trocariam aqui por lugar nenhum. Então, Santa Felicidade ainda continua com esse aspecto da modernidade junto com a tradição, a modernidade sendo trazida por esses condomínios fechados, né? Quem começou com esses condomínios fechados foi o Oswaldir Benato, que começou fazendo trocas, né?
e ajudando as pessoas que tinham grandes terrenos a fazer a divisão do terreno, a fazer toda a parte de esgoto, saneamento, e ele ficava com uma parte para vender. E ele enriqueceu, é conhecido aqui no bairro como uma pessoa que teve um sucesso bastante grande, empresarial, enriqueceu, tendo vários condomínios da Casteval. Ele é o dono da Casteval, condomínios de luxo, bons condomínios. Algumas pessoas falam que não gostam dos condomínios porque daí tirou o aspecto familiar. Outras pessoas falam que gostam muito dos condomínios porque valorizou o bairro. O bairro ficou valorizado, ficou bonito, ficou bem frequentado, segundo os moradores. E daí tem essa mistura, né, das pessoas que vieram para cá morar por causa dos condomínios fechados e os moradores antigos que moram há bastante tempo, que são conservadores, que possuem hábitos simples, que são pessoas arraigadas às suas tradições, que gostam de tomar um vinho, que gostam de comer sagu, que gostam de comer um salame, de comer a sua polenta, que gostam ainda de produtos feitos de palha e de vime, que é outra característica da região, né? O artesanato de vime e de palha, e que gostam de viver entre esses italianos que amam o bairro e amam a sua família. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a pesquisa, tem muita coisa, né? Eu não consigo falar em uma palestra de pouco tempo tudo que tem no livro. O livro está lindo. Se vocês tiverem interesse, vocês entrem no site lá da editora Máquina de Escrever, e dentro do site tem um link onde vocês vão para o site do Projeto dos Italianos de Santa Felicidade. Muito obrigada pela atenção e até breve.